Dizem algumas pessoas dizem que essa passagem ou essa parábola, que se trata da parábola do filho pródigo, é uma das parábolas aliás, é uma das histórias mais conhecidas. E existem alguns lugares que se conhece a parábola do filho pródigo e não se conhece Jesus. Então, ela é muito conhecida, com certeza você já ouviu pregações, N pregações sobre ela. Mas eu quero gastar um tempo hoje. Eu sei que nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, mas hoje eu queria tirar um tempo para falar sobre algo muito importante, porque faz muito tempo que eu não falo sobre isso aqui na igreja. E não falo por um propósito, irmãos, porque quando me deparei com essa visão, que é a visão de paternidade, quando eu me deparei com essa visão, eu mergulhei muito a fundo nela, em alguns momentos sem entender o que ela significava, o que ela trazia de verdade para as nossas vidas. Então chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, eu tenho que parar, tenho que analisar tudo, parar e depois trazer algo bem conciso, bem firme para a gente aqui, amém? Então eu passei acho que uns 2 anos sem falar sobre paternidade na igreja, e eu quero falar hoje para vocês o que eu entendo sobre paternidade, o que o Senhor me trouxe durante esses 2 anos, onde eu me calei sobre paternidade, não falei sobre paternidade, o que o Senhor me trouxe, porque a nossa mentalidade, a nossa ideia sobre paternidade é que, quando se fala sobre paternidade, logo nós imaginamos naquela figura que cresceu, que nos ajudou a crescer, que criou as nossas vidas e tal. Então a gente acaba atrelando a paternidade espiritual à paternidade física, que tem muita semelhança, embora as operações diferentes. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa operação diferente de paternidade. Amém? Se você for analisar e você for observar, uma das figuras mais denegridas na sociedade é o pai. Com certeza, se você não foi vítima disso, com certeza você conhece pelo menos uma pessoa, pelo menos uma, que cresceu sem a figura de um pai. Hoje nós estamos vendo uma grande situação na nossa nação e no mundo, que é a questão da homossexualidade, e isso tudo acontece por causa da ausência da figura do pai. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque quando uma criança cresce sem conseguir identificar a figura de um pai, ou observando o seu pai, ele tem uma visão errada a respeito do seu pai. Esses dias eu fui muito confrontado aqui no Acampa Dentro com a questão de paternidade com relação à minha própria filha. E eu revi algumas coisas, e um dos motivos pelo qual eu decidi ficar esses 15 dias afastado da igreja também tem a ver com essa questão. Porque não adianta de nada eu ter uma igreja com 150, 300 membros, sei lá quantos que Deus vai dar. Não adianta de nada se eu não tiver a minha casa. Amém? Então o primeiro lugar que a gente exerce a paternidade é na nossa casa. Então, mas dentro da igreja a gente cresceu com uma ideia de paternidade diferente daquilo que realmente fato é. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero que você entenda, eu quero que você preste atenção. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. Talvez eu estou com o desejo de trazer um seminário sobre paternidade. Tenho conversado com o apóstolo Facundo e tal, para a gente estar trabalhando isso de repente aqui na igreja, um seminário específico sobre paternidade, para que a gente possa ser alicerçado como filhos e como pais também, né? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre paternidade é que paternidade não é um homem. Paternidade não é eu sou pai de todos. Não, está errado essa visão. A paternidade é um ambiente onde nós estamos, é uma visão que nós estamos inseridos dentro dela. Quando nós entendemos isso, então, quando o Juliano está ministrando aqui em cima, ele está liberando paternidade sobre as nossas vidas. Quando o Jack está pregando, ele está liberando paternidade sobre essa, porque não é uma pessoa, mas sim uma visão e sim um ambiente onde nós estamos colocados dentro. Amém? Vai ficar muito claro para vocês durante a pregação, eu tenho certeza disso. Eu queria que você prestasse muita atenção em tudo que nós vamos falar hoje aqui. E se nós pudermos construir algo aqui essa noite, construir um entendimento dentro daquilo que é real, que é o que eu desejo em Deus, nós vamos poder sair daqui muito edificados essa noite. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: fique atento, irmão, o Senhor quer falar conosco.
versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. O capítulo é aquele número grande, o versículo é o númerozinho pequeno, o grandão é o 15, o pequeno é o 11, e o livro é o Evangelho de Lucas. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardarem porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus irmãos. E vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, essa é a sua palavra e esse é o seu povo. E embora, Senhor, eu sou grato a Ti, porque o Senhor colocou essa igreja aos meus cuidados como pastor dela, reconheço a minha humanidade, reconheço as minhas fraquezas, e sei que é uma honra imerecida. Isso chama-se graça, Deus. Então eu quero te pedir que nessa noite, Pai, nada atrapalhe a sua voz neste lugar, nem as minhas ideias, nem os meus pensamentos, nem os meus desejos, muito menos os meus pecados.
eles possam atrapalhar aquilo que o Senhor quer liberar sobre essa igreja nessa noite. Senhor, abra os ouvidos. Nós expulsamos todo demônio, Senhor, que vem para atrapalhar, Senhor, a vida de cada um em receber essa palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor cubra cada um com a sua graça e abra os ouvidos. Espanta, em nome de Jesus nós expulsamos o sono, o cansaço, a fadiga, em nome de Jesus, e que seu Espírito venha reinar sobre este lugar nessa noite, para louvor do seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Só para espantar o sono, dá um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. Queridos, vou arrumar um lugarzinho aqui. Queridos, a primeira coisa que eu queria falar com vocês a respeito disso que eu quero falar é que nós temos que aprender e nós temos que tirar do nosso coração algumas coisas que nós pensamos acerca da paternidade. E algumas delas até mesmo, eu vou ser sincero para vocês, algumas delas até eu acreditava e algumas vezes vocês até ouviram falar sobre algumas coisas dessas. Porque a paternidade espiritual, como eu falei antes, ela tem muita diferença da paternidade física. A paternidade espiritual está te ligando a algo espiritual. Só que nós precisamos muito que funcione a paternidade física para que a paternidade espiritual funcione em nossas vidas. Amém? A paternidade física ela tem que funcionar. E hoje, se eu tenho que falar sobre paternidade hoje na igreja, ou se Deus está levantando homens de Deus para falar sobre isso, e para que possa ser restaurado isso dentro da igreja de Cristo, é sinal que nós perdemos. Isso é um sinal que dentro da nossa casa nós estamos perdendo se nós não nos policiarmos e se nós não cuidar. Então nós podemos correr o risco de cair naquilo que todo mundo tem caído e todo mundo tem vivido. A paternidade espiritual, irmãos, ela não tem nada a ver com aquilo que nós achamos ou com aquilo que nós temos em casa. Um dia uma pessoa falou para mim assim: paternidade para mim é o que eu vivo com o meu filho. E eu concordo plenamente com isso. Mas a paternidade espiritual não tem nada a ver com aquilo que tem a ver, mas não é disso que se trata quando um pai e um filho físico. Porque a paternidade espiritual ela se liga em 4 coisas e que são muito importantes para nós. E eu preciso que você preste muita atenção, porque uma palavra como essa, você corre o risco de perder alguma coisa dela. A paternidade espiritual, ela te liga em 4 coisas específicas. Primeiro, maturidade. E nós vamos ver isso nessa passagem. A paternidade espiritual, ela te leva a uma maturidade. E deixa eu te falar uma coisa. Desculpa o que eu vou falar, mas eu vou ser muito franco e vou falar mesmo. Amém? Posso? Você me deixa? Paternidade espiritual não tem nada que limpar e trocar fralda de bebezinho, irmãos. Paternidade espiritual não é toda vez que alguém faz cocôzinho, o líder ou o pastor ou alguém ir lá e trocar a fralda e limpar a bundinha. Não tem nada a ver com isso. Isso eu faço com a Nicole, quer dizer, eu não, minha esposa. Paternidade espiritual, ela tem o poder e ela tem a liberação dos céus para te levar a uma maturidade. E todos nós precisamos atingir essa maturidade. Amém? E essa é a primeira liberação. Segunda coisa que a paternidade espiritual ela nos leva a um destino. O pai mostra o caminho para o filho. Só que nós vemos nessa história aqui que por mais que o pai queria mostrar o caminho para o filho escolheu o seu próprio
Isso. Então, segunda coisa. Terceira coisa, identidade. Identidade. A paternidade, ela te traz uma identidade. O que você é de fato. E quarto, ela produz para você uma herança. Tudo em nível espiritual. Amém? Então não tem nada a ver em o pastor estar na sua casa todo dia. Não tem nada a ver o pastor ter que ir lá com a mangueirinha apagar incêndio na sua casa todo dia. Não tem nada a ver com isso. Paternidade espiritual não tem a ver com isso. Paternidade espiritual tem algo muito mais profundo. Amém? E nós vamos estudar sobre isso. Note uma coisa nessa passagem. Porque existe alguma coisa errada aqui, irmãos. Quando o filho ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte. Era o filho mais moço. Você concorda comigo? A Bíblia diz, né? Então eu nunca tinha percebido isso. O Cristo me fez perceber isso, lendo a Bíblia, ele estudando, ele me ensinou. Eu tenho que dar essa honra a ele. Embora esteja claro na Bíblia, eu nunca tinha visto. Quando o filho disse: pai, eu quero a minha parte na herança, a Bíblia diz que o pai, o que o pai fez? O pai dividiu a herança. Ok? E é muito importante que você preste atenção no que eu vou falar agora, para que você possa entender o final do que eu vou falar. Amém? Você sabe como era feita uma divisão de herança? A divisão de herança era da seguinte forma: ele era o mais moço, amém? O mais moço queria tudo, ok? Eram 2 irmãos, ok? A herança, quando eram 2 filhos, a herança era dividida em 3 partes. O filho primogênito, o primeiro filho, ele ganhava 2 partes, ok? E o filho mais moço, então, ganhou 1/3, tá certo? Ele ganhou 1/3 da sua herança. Só que o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que em nenhum momento, mesmo o filho sendo menor, sendo imaturo, porque o pai sabia que o filho era imaturo, quando o filho disse: pai, eu vou agora, eu já peguei a minha parte, agora eu vou embora, qual foi a atitude do pai? Fala mais alto, Mário. Ele deixou o filho ir. Aí nós paramos para pensar: mas peraí, como assim? Que pai é esse que deixa o filho ir embora? Que pai é esse que abandona? Isso não é pai. Nós não pensamos assim? Pensamos, irmãos. Porque a nossa visão de paternidade é o quê? Não, você não vai sair de perto de mim. Ou nós queremos que os nossos pais agem assim conosco. Não é assim? A Bíblia diz, irmãos, que o pai não falou um A. A Bíblia não fala que o pai falou alguma coisa. A Bíblia fala que o pai deu a parte dele, 1/3 da herança. O pai entregou a ele. E ele saiu. E o pai sabia que ele era imaturo. E o pai sabia que isso não duraria um mês na mão dele. Por que o pai deixou o filho ir? Por que o pai não tentou segurar o filho? Ele não tentou sentar com o filho e aconselhar o filho, dizer assim: ó, filho, você não vai conseguir sair, você não vai conseguir administrar isso aí, você vai sair, você vai sofrer, você vai passar necessidade. Por quê? Porque ele precisava amadurecer. E uma das funções do pai, o que é? Levá-lo Uma das funções da paternidade é te caminhar para um amadurecimento. E como que você vai poder amadurecer sem as suas próprias experiências? Com certeza esse filho ouviu muitas vezes o pai falando como se deveria administrar o seu dinheiro, como deveria honrar a sua casa. Com certeza o pai deveria ter falado muitas vezes e o filho ouviu isso. Mas agora o filho diz: não, agora uma já, irmão, eu vou dizer para você. Nesse tempo o filho chegar para um pai e dizer assim: pai, eu quero a minha parte na herança, é como se ele estivesse dizendo assim: pai, eu prefiro o senhor morto. Porque só recebia a herança
depois da morte do pai. Irmãos, nós temos que aprender a vencer as nossas próprias dificuldades. Às vezes eu ligo para o meu pastor e só ele sabe, nem minha esposa sabe. Eu ligo para ele chorando e falo assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe o que ele fala para mim? Resolva. Por favor, pastor, vem para cá, eu estou precisando do senhor. Filho, você precisa crescer. Quantas vezes eu cheguei para ele e falei assim: pastor, estou passando por isso dentro da igreja, com pessoas. Ele ficou dentro das minhas costas e falou assim: isso cabe você administrar para a sua igreja. Eu não vou ministrar isso para a sua igreja. Cabe você. Porque o pai tem que empurrar o filho para o crescimento, irmãos. Se você é um bom cristão, se você é um bom homem, uma boa mulher de Deus, você sabe que as coisas que mais fizeram você crescer foram os momentos difíceis que você passou. É a verdade ou não é? Momentos que você pensa assim: ai meu, eu estou passando isso por causa do Daniel. Daniel, né? Felipe? Daniel Felipe. Ah, acertei. Estou passando isso por causa desse irmão aqui que é uma bênção na minha vida. Quer dizer, Deus nos levando a um crescimento. Você está me entendendo essa noite? Paternidade não tem nada a ver em resolver teus problemas, irmão. Paternidade tem a ver em te liberar para um amadurecimento. Oi. Olha para o seu irmão e diz assim: irmão, não dorme. Olha para o seu irmão assim: irmão, a Bíblia diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme, mas isso não vale para esse momento. Esse pai não fez nada quando o filho quis sair de casa. Esse pai não fez nada para que mudasse, alguma coisa mudasse a ideia, o desejo daquele menino. O pai liberou o filho para que ele pudesse ir e para que ele pudesse viver a sua própria experiência. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, o irmão fulano não está vindo mais na igreja, o irmão ciclano não está mais vindo na igreja. Todos os que deixaram de vir na igreja eu fui atrás. 2, no máximo, olha, no mínimo 3 vezes eu fui atrás. Mas chega uma hora que a pessoa precisa ter a sua própria experiência. Pastor, isso não é ser pai. Não, isso é ser pai. Porque se eu ficar o tempo todo lá lambendo, porque é isso que quer. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. A Bíblia tem um versículo que diz assim: acautelai-vos com os cães, né? Vocês já leram esse versículo? Tem lá na Bíblia. Não sei onde está agora, mas um dia eu vou fazer para vocês. Mas está na Bíblia. A Bíblia diz que havia um homem que ele estava sentado na porta de um outro homem rico. E esse homem, ele tinha feridas. E essas feridas, haviam cães que vinham e lambiam as suas feridas. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que às vezes tem filhos que querem se relacionar com cães. E que querem o tempo todo ser lambidos nas suas feridas. A paternidade não cabe a isso. A paternidade cabe em você sair para fora, deixar. Esse homem provavelmente orava muito pelo seu filho. A Bíblia diz que quando o menino apontou de longe, ele já saiu correndo. Ele intercedia pelo seu filho. Um tempo atrás o pastor Kleber estava aqui ministrando aqui na nossa igreja, e ele falou assim para mim. Aliás, ele nem ministrou, eu acho. O pastor Ari ministrou. Foi a primeira vez que ele esteve aqui. Eu fui levar, estava o Jack, estava comigo. A gente foi levar ele para
pegar o avião. E ele falou para mim assim, olha, Deus mandou te entregar uma palavra. E a palavra é a seguinte: muitas pessoas saíram da igreja porque não eram teus filhos, mas alguns saíram e são seus filhos. Esses vão voltar. Não durou uma semana, eu recebo uma ligação de um irmão, de uma irmã, ou uma mensagem, eu não lembro agora direito, que tinha saído da igreja. Assim, pastor, vem aqui, nós precisamos conversar com o pastor. Aí eu fui lá, nós sentamos, conversamos. Esse irmão é o Wagner. Passou mais um tempo, o Tony apareceu depois de anos no Arraial dos Filisteus. Sabe, irmãos, quando você libera as pessoas para que elas possam viver as suas experiências, elas crescem. Elas crescem. E muitas vezes aquilo que para você parece ser um abandono, não, para você parece ser, mas para Deus é um tratamento do Senhor. Oi? Aquilo que muitas vezes para nós parece ser algo que fomos abandonados, não, queridos, é Deus tratando, Deus te levando a um nível mais profundo. Amém? Primeira coisa, amadurecimento. A paternidade tem que produzir isso na sua vida. E amadurecer não é bom, irmãos. Não é uma coisa boa. Eu conheço o Juninho desde que o Juninho tinha quantos anos, Juninho? 2? Ele era bem pequenininho quando eu conheci ele. Ele está com 55 agora? Tô brincando. Eu conheci o Juninho quando ele era muito novo, muito moço, muito menino. Não, ele era criança na época. E eu pude acompanhar o Juninho, assim, ele crescendo. Então tinha uma fase que para ele sair de casa ele tinha que pedir permissão para o pai e para a mãe, não tinha? Tinha uma fase que ele não podia sair de casa sem o pai e a mãe. Depois até os pais deixavam, mas ele tinha que pedir permissão para os pais. Hoje ele precisa pedir permissão? Não. Por quê? Porque ele amadureceu. Agora, se ele está na rua, o Juninho, eu posso falar isso porque nunca vai acontecer isso com ele. A personalidade dele não permite isso. Mas se ele está na rua um dia e arruma uma briga na rua, não adianta ele ir lá, ô pai, vem me ajudar. Não adianta. Porque quando nós amadurecemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sabe como você conhece uma pessoa que é madura? É quando ela chega e diz assim, cara, eu errei com você, não foi você que errou comigo. Eu sou responsável pelo meu ato, eu errei com você. Oi. Eu errei. Quando nós reconhecemos os nossos erros, não assim, não, foi o Cris, é culpa do Cris. Eu pisei na bola, mas é o Cris que armou o esquema. Não, eu fui trouxa, eu caí, pronto. Oi. Irmãos, isso é maturidade, é quando você reconhece que você está errado. Amém? É quando você amadurece, quando você cresce, ao ponto de você ser responsável pelos seus próprios atos. Não, eu estou aqui sofrendo, passando por essa situação difícil, mas porque eu quis. E por mais que alguém venha e diga a você assim, não, a culpa foi minha, não, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Foi uma escolha besta, errada que eu fiz, mas eu escolhi estar aqui. Amém? O Pai quer nos levar a isso. Por que eu falei sobre o senso de justiça antes? Sabe, irmãos, eu nunca fui tão provado nisso, porque muitas vezes a gente falava, porque tem que ser assim, mas quando a gente é confrontado naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, sabe, deixa eu te falar uma coisa, você é refém daquilo que você fala sempre. Deve ser por isso que muitos ficam calados, e por isso que a Bíblia diz que há muita sabedoria na boca calada. Nós somos reféns
E quando nós caímos naquilo que nós falamos, só nos resta uma coisa: reconhecer que a culpa não foi do próximo, foi minha. Ah, pastor, mas foi eles que falaram de mim. Não, querido. Uma pessoa madura não coloca a culpa em outro. Uma pessoa madura, ela chama a responsabilidade para si. Como esse filho fez. Eu pequei. Contra quem? Contra o meu pai e contra o Senhor. É isso que ele está querendo dizer. O que isso quer dizer, irmão? Uma pessoa madura, quando ela reconhece o seu erro, ela vai pedir perdão para quem? Para Deus e quem mais? A pessoa que ela ofendeu. Eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Quando Caim mata Abel, você conhece a passagem que Caim matou Abel? Quando Caim mata Abel, o Senhor chega para Caim e fala assim: Caim, cadê o seu irmão? Caim fala assim: sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Em outras palavras, olha, vai você atrás do meu irmão. E aí o Senhor fala assim: olha, o sangue do seu irmão clama desde a terra até os céus. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A atitude de Caim, ele errou. Foi algo terrível que ele fez. Mas se ele tivesse reconhecido o seu erro, se ele tivesse pedido perdão ao Senhor, reconhecido, ter sido maduro, por que Caim matou Abel? A inveja é um sinal de imaturidade. O Cris abriu tão bem o culto hoje, como é que eu vou pregar agora? Meu Senhor, você não devia ter deixado ele ter abrido o culto tão bem assim. Ou a Rebeca tirou a oferta tão bem hoje, como é que eu vou pregar? O Juliano ministrou louvor tão bem hoje, como é que eu vou pregar hoje? A inveja é um sinal de imaturidade. A inveja é um sinal de imaturidade. A paternidade serve para te expor na inveja, irmão. Esse filho não precisava passar por nada do que ele passou. O erro foi de quem? Foi do pai ou foi do filho? Do pai, do filho, filho do pai. Você acha que é do pai? Então fiquem com essa dúvida vocês aí até o final da noite. Agora a atitude que o filho tomou foi a atitude certa. Você lembra o que o filho fala? O filho fala assim: ó, eu vou chegar para o meu pai e vou pedir perdão pelo que eu fiz para ele, e vou pedir perdão aos céus, porque eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Depois ele falou assim: eu vou chegar e vou falar para o meu pai assim: pai, me permita ser um servo seu. Não é isso que ele fala? Eu quero ser um empregado seu, porque os seus empregados, eles têm comida o dia inteiro. Eu não tenho comida, eu tenho vontade de comer a lavagem que os porcos comem. Quando ele chega para o pai, o que ele fala para o pai? Me perdoa porque eu pequei contra os céus e perante ti. Ele consegue falar a segunda parte? Porque quando nós tomamos a atitude correta, automaticamente nós voltamos a ser filhos. Olha só que interessante. Quando esse menino chega em casa, o pai fala assim, no versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O que significa trazer depressa a melhor roupa? A roupa simboliza aqui, queridos, a herança. Ele desperdiçou toda a sua herança, mas quando ele voltou com o coração sincero diante do pai, o pai fala, é como se o pai dissesse assim: olha, peraí, você tem direito à herança de novo, traz roupa para ele, e a melhor. Você perdeu tudo,
desperdiçou. Depois o irmão fala assim: olha, você desperdiçou, esse aí desperdiçou com meretrizes, na prostituição. Foi isso que o irmão dele quis dizer. Ele desperdiçou com prostituição tudo aquilo que era seu, pai. E o pai, a primeira atitude: não, você não tinha herança. Você tinha, você desperdiçou, mas agora você tem herança de novo para você. Paternidade gera herança. Paternidade gera herança. Eu fico olhando o meu pastor e torcendo por ele. Agora eles estão fazendo um trabalho fantástico lá na Itália. O menino lá da igreja foi embora para a Itália, que é jogador de futebol, foi vendido lá para a Itália, já rapidinho, já conseguiu reunir, estão reunindo 40, 50 pessoas na casa dele, estão fazendo um trabalho, ele tem que ir de 3 em 3 meses lá. Sabe o que é isso? Ele está garimpando heranças para os seus filhos. Herança espiritual não tem nada a ver com você dirigir o carro do pastor, ou dirigir o carro do líder, ou herdar a casa do teu líder, herdar a casa do pastor. Não, mesmo porque não, esse tipo de herança eu não tenho. E se acredito que Deus vai me dar a oportunidade de eu construir alguma coisa também. Isso cabe às minhas filhas. Agora nós estamos aqui, nós oramos e nos gastamos para poder deixar uma herança espiritual para você, para que possa haver uma unção na sua vida, e quando você chegar diante de um enfermo, você não precisa ligar para o pastor para ele orar pelo enfermo. Para quando você chegar diante de uma pessoa necessitada, precisando de uma palavra, você não precisa orar e dar o telefone, dar o WhatsApp do pastor. Ó, esse é o meu pastor, fala com ele. Sabe o que me deixa mais cheio de vida, irmãos? Tem alguns irmãos assim, eu sei que alguns assim já caminham, já, glória a Deus, né? Já estão uns mais longos assim já. Mas tem irmãos que me mandam mensagem. Tem uma pessoa específica na igreja, ela me manda mensagens: pastor, o que eu faço agora? Eu estou evangelizando alguém. Ele perguntou isso: o que eu faço, pastor? O que eu falo? E tem pessoas que estão há anos com a gente e nunca me perguntaram nada, nem minha opinião a respeito de algo. Nem assim: pastor, olha, eu tenho que tomar uma decisão. Não precisa me falar nada, só ora para que o Senhor me conceda. O que você está fazendo com a herança que está disponível a você? Existe uma herança espiritual sobre este lugar. Os poucos que estão vendo isso estão tomando posse dela, e poucos estão desfrutando dela, e poucos estão caminhando e avançando. Traga roupa para esse menino. Ele é meu filho. Por mais que ele desperdiçou um monte de grana, mas ele tem direito à herança ainda porque ele é filho. E ele está aqui com o coração legítimo e sincero. Ele pediu perdão ao Pai e aos céus. Amém? Trazei-me depressa a melhor roupa. Ponha um anel em seu dedo. Esse menino, ele teve a sua identidade saqueada, irmão. Tudo aquilo que identificava quem ele era foi roubada pelo diabo.
Agora o pai fala assim: não, peraí, ele está sem anel. Anel simboliza identidade. Na cultura antiga, a assinatura estava no anel, era como se fosse um carimbo. Então ali tinha a identidade daquela família. Quando esse menino voltou sem identidade, era como se ele tivesse voltado sem família. O pai fala assim: não. Esse menino aqui, ele tem direito a uma identidade. Coloque um anel no dedo dele. Ele é meu filho. Ele tem identidade. Paternidade gera identidade, irmãos. Paternidade gera identidade. Quem nós somos? Quem você é? Para onde você vai? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou? Paternidade tem que gerar em você uma identidade. Essas respostas têm que estar na ponta da sua língua. Você tem que saber para onde você vai, irmão. Você tem que saber o que você vai construir nessa terra. Você tem que saber o porquê você está aqui, porquê você foi chamado por Deus. Você não foi chamado pelo Senhor para ser membro de uma igreja. Existe algo de Deus, dos céus para você. Qual é a sua identidade? Tristemente, muitos morrem sem descobrir sua identidade. Sabe quando Pedro recebeu sua identidade? Ele estava conversando com o Senhor. E aí o Senhor perguntou assim: o que o povo está dizendo quem eu sou? Então Pedro falou assim: olha, os discípulos falam assim, alguns dizem que o Senhor é Isaías, Elias, Jeremias, ou algum dos profetas, João Batista. E aí Jesus fala assim: mas e vocês? Aí Pedro fala assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: isso não foi homem, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. E porque você teve uma revelação de quem eu sou, agora você vai ter uma revelação de quem você é. Você é Pedro, e sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Irmão, você tem ideia do que é você saber quem você é? Até então ele fala assim: olha, até agora você foi Simão Bar-Jonas, Simão o filho de Jonas. Mas a partir de agora você vai ser Pedro. Irmãos, quando nós sabemos quem somos, os céus se abrem sobre as nossas vidas. E aí não tem pecado. Irmão, deixa eu falar uma coisa: não tem pecado que te trave. Desde que haja confissão. A Bíblia fala que aquele que confessa aí, deixa. Aquele que confessa e deixa encontra o quê? Misericórdia. Então não vai ter pecado que vai te travar, não vai ter problemas que vão te segurar, porque você vai romper em Deus quando você descobrir quem você é. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que conhece a sua identidade, irmãos. Uma igreja que vive aquilo que Deus tem para ela. Amém? Coloque um anel no dedo desse menino, porque ele tem identidade. Oi. Ele falou que nem ovelha agora. Coloque a melhor roupa nele. Põe um anel nos seus dedos. Sandália nos seus pés. Sandália fala de destino, irmão. Ninguém anda descalço. Quando esse menino chegou descalço, o pai falou assim: epa, peraí, por que ele está descalço? Ele teve que vender as sandálias para ele poder comer. Coloca uma sandália nos pés dele, porque ele vai andar muito ainda. A paternidade, ela libera um destino e não te deixa ficar parado. A paternidade, ela te libera um destino grandioso na sua vida. Ela não aceita você parado.
Quando Bartimeu, ele se encontra com o Senhor, você lembra qual era a situação de Bartimeu? A Bíblia fala que ele estava, primeira coisa, quem lembra? Cego, assentado, mendigando. E o que ele fala quando ele ouve Jesus passando? Quem lembra? Filho de Davi. E quando Jesus cura ele, depois que Jesus cura ele, qual é a atitude dele? A capa ele jogou antes de Jesus curar ele. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Então um homem que estava cego, assentado e mendigando, ele tem um encontro com Jesus. E olha como ele chama Jesus: Jesus, filho de Davi. E o texto fala que ele era filho de Timeu. O texto fala que ele era filho de Timeu. E quando ele fala filho de Davi, tem misericórdia, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Senhor, embora o Senhor não seja desse mundo, o Senhor tinha um pai geracional sobre a sua vida. Tu eras filho de Davi, tu és filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele dissesse assim: olha, porque você é filho, eu não tenho pai que me libere o meu destino. O meu pai me abandonou aqui, sentado, mendigando. E quando eles se encontram, a Bíblia fala, como a irmã Vera falou, antes dele chegar até Jesus, a Bíblia fala que ele lançou a sua capa, ele lançou toda a vergonha, tudo aquilo que era o que mostrava que ele precisava de ajuda. Ele abriu mão daquilo e ele foi até o Senhor, e ele foi restaurado de sua visão por causa de uma palavra: filho de Davi. Você tem um pai geracional, e quando você tem um pai geracional, você tem poder de Deus para trazer liberdade aos que estão cativos. E a Bíblia diz que quando ele foi curado, ele seguiu Jesus. Ele não estava mais mendigando, ele não estava mais assentado, e não estava mais cego. Amém? Destino, irmãos. Destino. A paternidade vai mostrar para você onde é o teu lugar. A paternidade vai te mostrar que você tem um destino em Deus. E volto a dizer, não estou falando de homens, mas estou falando de um ambiente que nós estamos lutando, batalhando para gerar nesse lugar. E você, como filho desse lugar, você tem que nos unir forças conosco, para que a gente possa gerar esse ambiente nesse lugar, e que você possa ser um pai neste lugar. Amém? Irmãos, eu criei um grupo no WhatsApp só com jovens e adolescentes, de estudo bíblico. Todo dia eu coloco lá um versículo bíblico e digo assim: agora vocês vão estudar e vocês vão escrever o que vocês entenderem, o que Deus falou com vocês. Irmãos, vocês precisam ver o que esses meninos estão escrevendo. Vocês precisam ver o que esses meninos estão escrevendo. Eu não tenho pena de Satanás, porque ele merece tudo isso. Mas Satanás vai sofrer daqui para frente. Você não tem ideia do nível de entendimento que esses meninos estão tendo na palavra, irmãos. Não, vocês não têm ideia. Aí alguns mandam para mim antes, falam assim: pastor, corrige aí, vê se está certo. E você vai ler, você fala assim: meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Podia ter pregado, estava uma pregação na igreja. Destino. Vou dizer uma coisa para você: o destino desse lugar já está traçado por Deus. Eu estou vendo isso na vida desses meninos. E eu sei que tem outros, tem uns quarentão aí que também estão na pegada, né? Tem ou não tem? Não tem. É que os quarentão são tímidos. Destino, irmãos. Coloque a sandália nos seus pés. Trazei e matai
o novilho cevado. Isso fala de herança de volta. Ele não tem direito mais a nada? Não, peraí. Ele tem herança sim. Pode trazer o novilho cevado e ele vai comer. E trazer o novilho cevado. Isso. E alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, porque estava perdido e foi achado. Agora deixa eu perguntar a você, ele foi achado? Ou ele foi até o pai? Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. A atitude dele fez com que ele fosse achado. A postura que ele assumiu. A Bíblia fala, quando ele caiu em si, ele se lembrou de que na casa do pai dele havia destino, havia herança, havia identidade, havia maturidade. E ele tinha abrido mão de tudo isso. E ele falou assim, eu vou voltar para lá, porque mesmo os servos lá estão debaixo disso tudo. E eu quero isso para a minha vida. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre a atitude e vou encerrar aqui. A atitude do filho mais velho. A Bíblia diz que quando o filho mais velho estava voltando do campo, ele trabalhou. E era um homem honesto, irmão, esse filho mais velho. Eu creio assim que ele era um homem muito honesto. Ele era um homem de Deus, esse filho mais velho. Ele era alguém que honrava o seu pai. E a Bíblia diz que quem honra o pai, o que ganha? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Então existe promessa para quem honra seu pai e sua mãe. Ele era um homem que honrava o seu pai e sua mãe. Ele era um homem que honrava seu pai e sua mãe. Quando ele volta do campo, ele vê a festa toda, ele fala assim, não, o que está acontecendo aí? Aí eles falam assim, não, é o teu irmão. Teu pai matou lá o novilho cevado lá, que vocês estavam guardando para um momento especial, e teu pai matou para comemorar. Sabe por que ele se entristeceu, irmão? Sabe por que ele ficou triste? Nada do que tinha lá era do pai. Nada do que tinha ainda lá era do pai. Porque no começo o que aconteceu? Foi dividido. O filho mais velho já tinha recebido a herança. Então tudo que estava lá é de quem? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que o filho primogênito ele recebe porção dobrada da herança? Porque se em algum momento algum dos outros irmãos caísse em desgraça, essa segunda porção serviria para resgatar o irmão perdido. Como diz um pastor amigo meu, estou arrepiado e não é de frio, irmão. Aquele irmão, ele não sabia, ou sabia e não queria exercer misericórdia sobre aquele que estava perdido. Tudo que ele recebeu, havia um terço do que ele tinha recebido era dele mesmo. Isso não podia mexer, a não ser que ele quisesse. Mas um terço estava destinado a ele resgatar o seu irmão se precisasse. Sabe por que existem muitos filhos ainda perdidos? Porque tem muitos filhos mais velhos que não querem dividir a herança. E herança daquilo que nem cabe a ele. Sabe por que existem tantas pessoas perdidas aí fora? Porque nós temos aquilo que nós aprendemos, né? A gente diz assim, não, filho é aquele que aceitou Jesus, que se batizou. Não. Não, senhor. A Bíblia fala sobre os filhos da ira. A Bíblia fala ainda que existam os filhos da ira, se eu não me engano. Ele está falando do ímpio. Ainda que eles estejam na ira, eles ainda são filhos. Ainda que eles estejam perdidos, eles ainda são filhos. Agora o Senhor reservou uma porção da nossa herança
para que possamos resgatar esses que estão perdidos. Mas nós não queremos dividir aquilo que nem é nosso. Existe uma porção que é sua, irmão. Ninguém vai tomar de você. Ninguém vai querer tomar de você. Mas existe uma porção que está sobre a sua vida, que ela foi colocada sobre a sua vida exatamente para que você possa alcançar a outros. Isso é paternidade, irmãos. Não é um homem, não é eu aqui, sou pai de todos. Fura bolo, mata piolho. Não, eu não sou pai de todos, nem o fura bolo. Esse ambiente é um ambiente de paternidade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava numa situação muito difícil. A pastora Josi me abraçou e ela disse uma palavra e me libertou daquele momento difícil que eu estava passando. Naquele momento ela exerceu paternidade. Você chegou aqui, o irmão Valdecir estava lá na porta. Você chegou daqui pesado. O irmão Valdecir te abraçou, disse: seja bem-vindo, meu irmão. Aquilo te trouxe um alívio, te trouxe uma paz. O irmão Valdecir exerceu paternidade sobre a sua vida. Oi. Tá tão ruim assim a pregação, irmão? O que nós estamos fazendo com a porção que não nos cabe? Por que ainda existem tantos filhos perdidos? A culpa não é do pai, a culpa não é do ambiente, a culpa é dos filhos que não querem repartir a porção que não lhe pertence, a porção que foi colocada sobre a vida deles, para que eles possam exercer misericórdia sobre outros e resgatar os outros. Paternidade não tem nada a ver com limpar bundinha de bebê chorão. Durante muito tempo eu quis alguém para limpar minha bundinha. Nunca tive. Mas quando a gente entende que o destino que está sendo liberado sobre as nossas vidas, irmãos, e a gente entende que a gente erra, e a gente chega diante do Senhor e pede perdão para o Senhor, e chega diante daquele ao qual a gente ofendeu e pede perdão para aquilo. Então nós alcançamos um lugar de paternidade, um ambiente de paternidade. E a paternidade, irmãos, ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, que a Bíblia, ela começa falando sobre paternidade. Gênesis fala sobre Deus criando um pai e uma mãe. E a palavra é: cresça e multiplique, virem uma família. O Velho Testamento termina falando sobre paternidade. Nos últimos dias converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Através do espírito de Elias. O Novo Testamento começa como? Fulano que gerou ciclano, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que era pai de não sei quem. Começa falando sobre paternidade. É real e nós precisamos vivê-la. Agora amanhã não venha dizer para mim assim: pastor, você tem que vir aqui na minha casa todo dia. Não é paternidade isso. Se você não me vê orando, se você não me vê buscando, se você não me vê liberando sobre a vida de vocês, aí sim você pode dizer: pastor, você tem que ir, porque eu preciso. Nós estamos nos esforçando e nos gastando para deixar para você uma herança, irmão. E aquele que quiser desfrutar, ele pode desfrutar. Amém? Mas com a atitude correta. Pequei contra os céus
e contra o meu pai. Amém? Atitude correta. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Diga comigo assim: maturidade, destino, identidade e herança são coisas que a paternidade libera sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você.